Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Este é o dia que o Senhor fez, dia para rendermos graças e honras e glórias ao seu santo nome, como estamos fazendo até aqui, neste culto, nessa noite, rendendo graças ao Senhor, exaltando o Senhor também pela bendita obra da cruz e por saber que Ele comprou a sua igreja com o seu sangue precioso. Nós pertencemos ao rebanho do Senhor, somos povo do Senhor, somos família de Deus, somos a sua igreja. E hoje nós já, como falamos pela manhã, aquecendo os motores aí para o nosso acampamento, que, se o Senhor permitir, acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de abril. Nós já começamos a trabalhar esse tema que tem falado já ao nosso coração, praticamente desde dezembro, nas últimas aulas em conjunto que tivemos aqui, relembrando alguns estudos no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos trabalhando também nos grupos familiares já a temática de uma igreja, de uma comunidade cativante. Vamos trabalhar ao longo deste mês de março sobre a identidade da igreja de Jesus, preparando para o acampamento, quando teremos o tema Ser Igreja, refletir a glória, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo em todas as nossas ações. Eu convido os irmãos nessa noite, também aqueles que nos acompanham pela transmissão do YouTube, Deus abençoe a sua vida, a que abram a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, e leremos a partir do verso 13 e vamos até o verso de número 20. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta ou o seu aplicativo ligado, aberto nesta passagem. Mateus 16, dos versos 13 a 20. Vamos fazer a leitura em conjunto, irmãos. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém. A identidade da igreja de Jesus. O melhor lugar para nós descobrirmos as marcas ou as características da identidade da igreja de Jesus é olhando para as páginas da palavra do Senhor, sobretudo nos evangelhos. Também aprendemos com as cartas paulinas, com as cartas gerais, sobre a igreja do Senhor Jesus, o corpo vivo do Senhor Jesus, do qual Ele é o cabeça. Essa é uma passagem muito interessante, porque há uma declaração, certamente por ação do Espírito Santo de Deus na vida de um dos apóstolos, Simão Pedro, porque do contrário, ele jamais poderia fazer tamanha declaração se não fosse movido pelo Senhor, se não fosse tocado pelo Senhor. E o texto nos informa então, irmãos, que Jesus, no seu ministério terreno, Jesus passava por muitas cidades, aldeias e povoados, e agora ele está indo para os lados de Cesareia de Filipe. Só para os irmãos entenderem um pouco e compreenderem o contexto e aonde ficava esse lugar. Aproximadamente a 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia, a 190 quilômetros de Jerusalém, estava situada essa cidade.
Essa cidade também era estratégica, porque ela era uma cidade que possuía alguns templos aos deuses da Grécia. Era uma cidade que foi construído ali também um templo para homenagear César Augusto. Por isso até ela recebia esse nome, Cesareia de Filipe. Então o rei Herodes o Grande constrói um templo para homenagear o imperador de Roma, porque na divindade pagã de Roma, o imperador era considerado um deus. Então Jesus está com seus discípulos num local onde há, assim de certa forma, um sincretismo religioso, onde há uma confusão religiosa diante de todos aqueles templos influenciados, sim, pela cultura grega, e ele vai com os seus discípulos para aquele lugar. Às vezes nós não compreendemos todas as ações do nosso Senhor. Poderia ter feito isso em Cafarnaum, poderia ter feito isso em outra parte da Galileia, mas ele escolheu Cesareia de Filipe. E em Cesareia de Filipe, Jesus vai fazer uma pesquisa, uma consulta aos seus discípulos. E eu já afirmo de antemão que Jesus não está com crise de identidade, Jesus não está preocupado com a opinião pública, Jesus não está querendo saber se ele está bem na foto, se ele está bem no Ibope, se o nome dele está bombando por aí, como diz os jovens, mas ele quer levar os discípulos a uma compreensão, e ele inicia dizendo assim: quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que é que as pessoas estão dizendo a meu respeito? E ele pergunta a quem? Os discípulos. E os discípulos então começam a responder. E eles dizem: olha, Senhor, alguns acham que o Senhor é João Batista. Mas é interessante aqui levantar um aspecto que eu vou na sequência continuar. João Batista já tinha morrido, já tinha sido decapitado. Então havia uma crença naquela região de que era possível algumas pessoas voltarem do mundo dos mortos, do além. Eles estavam achando que Jesus era assim, alguém que voltou do mundo dos mortos. Nós sabemos que não é assim que cremos e não é assim que ensinamos. Então eles dizem, uns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias. Aí talvez alguém diria, bom, Elias pode ser, porque Elias não morreu, Elias foi tomado. Então pode ser que Elias voltou na força de Elias, mas a Bíblia, quando fala de Elias, ela diz que quem veio na força e no espírito de Elias foi quem mesmo? O personagem que eu citei anterior aqui, João Batista. Ele, conforme a palavra de Deus nos mostra, tinha hábitos e costumes muito similares ao profeta Elias. Eles falam então, uns acham que o Senhor é Elias, outros acham que o Senhor é o profeta Jeremias, o outro profeta representante do colégio profético. Mas outros atribuem outros profetas, aí eles não falam os nomes. Ou seja, aquela região onde Jesus está com seus discípulos e por onde Jesus já havia passado com seus discípulos, a fama de Jesus ia se espalhando, as pessoas olhavam Jesus como um grande mestre, olhavam Jesus como um profeta, mas eles não sabiam exatamente quem ele era. É interessante que os irmãos vão lembrar que quando Jesus acalma a tempestade pela primeira vez com os discípulos que estão no barquinho, e todos os discípulos estão ali apavorados e Jesus dormia, e eles acordam Jesus gritando, mestre, não importa que pereçamos. E Jesus repreende, faz o mar aquietar-se, tudo volta ao normal. Jesus comenta com eles, vocês são homens de pequena fé. E o comentário entre os discípulos, depois desse milagre que Jesus foi, era uma pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os próprios discípulos, no início do ministério, ainda não compreendiam todas as coisas acerca de Jesus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O segundo milagre que Jesus faz quando ele anda sobre as águas, aí os discípulos já têm uma outra compreensão. Eles se assustam, pensam que Jesus é o fantasma. Jesus declara, tem a experiência que Pedro desce, se és tu mesmo, Senhor, manda ir ter contigo sobre as águas. Pedro anda, enquanto olha para Cristo, começa a reparar no vento, começa a afundar, clama por Jesus, Jesus o traz de volta à superfície ali sobre a água. Depois eles entram no barco e os discípulos agora que já sabem quem é Jesus, está lá no capítulo 13 de Mateus, diz que eles adoraram Jesus. Então a pergunta não é porque Jesus está precisando saber se ele está bem no Ibope,
se o nome dele é o nome mais falado nos últimos dias, nos noticiários da cidade. Jesus não está com um complexo de identidade, mas é porque ele vai fazer uma segunda pergunta a partir dessa. Então ele primeiro quer saber o que andam dizendo por aí a meu respeito, quem eu sou, quem é o Filho do Homem. Eles respondem. E agora diz o texto, verso 15. Mas continuou o Senhor perguntando para eles, mas para vocês, quem sou eu? E se eu te fizesse essa pergunta, ou se alguém te fizesse essa pergunta, talvez nessa semana que vamos iniciar, onde você estiver trabalhando, de repente alguém sabe que você é um cristão, uma cristã, um servo de Deus, uma serva de Deus, e alguém chegasse para você e falasse assim, posso pedir que você me ajude uma coisa? Pois não. Quem é Jesus? O que é que você responderia? O que é que você falaria para um amigo, para um membro da sua família, que fizesse uma pergunta dessa? Quem é Jesus? Você talvez buscaria um conceito mais teológico, histórico, para responder essa pergunta? Ou você, sem sombra de dúvidas, com toda a certeza no coração, com a convicção e a fé que Deus te deu, você diria, Jesus é o Messias prometido, é o meu Salvador, o meu Senhor, o meu Redentor, Ele é a esperança para essa terra. É isso, irmãos, que nós precisamos falar quando pedirem razão da nossa fé. Quando formos interpelados, quando formos arguídos, quem é Jesus? Mas Jesus está perguntando para os seus discípulos. Essa pergunta não foi feita na multidão. Essa pergunta foi feita para um grupo mais seletivo, os discípulos, os apóstolos, que ele mesmo chamara e que ele mesmo estava comissionando. E ele diz, e para vocês, quem sou eu? Para as pessoas, ele é João Batista, Elias, Jeremias, qualquer um dos outros profetas do Antigo Testamento. Isso é o que andam dizendo por aí a respeito dele. Mas para vocês, meus discípulos, quem sou eu? E Pedro, que tinha a personalidade de falar, de ser o representante do colégio apostólico, já brinquei com vocês sobre isso, ele já tirou 10, mas já tirou 0 também, por falar demais às vezes, por ser precipitado nas suas respostas, nas suas ações. Aqui, neste momento, não por mérito de Pedro, porque Jesus vai deixar bem claro isso, ele tirou 10. Ele acertou em cheio com a resposta que ele deu em nome dos seus companheiros, dos outros discípulos. E a resposta está aí no verso 16, eu te convido a ler comigo. Vamos ler, igreja, o verso 16? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só agora a partir do tu és, vamos lá? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro fez essa declaração, Jesus exclamou, Jesus afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas. Em outras versões vai aparecer Simão, filho de João. E ele diz, porque não foi da sua própria cabeça, não foi da sua própria pesquisa, não foi dos seus próprios estudos, não foi do seu próprio intelecto, mas foi o meu Pai quem te revelou, senão você jamais poderia dizer estas palavras. A palavra de Deus diz que nós jamais poderíamos dizer Senhor Jesus, se não for pelo Espírito de Deus. Ou seja, irmãos, eu não posso declarar a minha fé, quem é Jesus, se eu não for tocado pelo Senhor, se eu já não tiver passado pela experiência do novo nascimento. As pessoas podem até falar por aí, Jesus é o filho de José e Maria, Jesus é de Nazaré, Jesus morreu na cruz, dizem que ele ressuscitou no 3º dia. As pessoas podem falar a história do Jesus histórico, mas a história do Jesus pessoal, relacional, o teu Salvador, o teu Senhor, somente quando você recebe essa revelação do Pai. Então, para Pedro, de repente não falar, olha, acertei em cheio, eu sou o cara, eu realmente consegui descobrir quem é Jesus. Não, ninguém consegue, a não ser que o Pai revele.
E foi Deus quem revelou, ele deixa claro isso. Então não foi nem a carne, não foi nem o sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. E diante dessa situação, deste momento que Jesus está tendo com os seus discípulos, após a resposta de Pedro, movido por Deus, Jesus continua. E agora ele vai falar daquilo que nessa noite nós vamos trabalhar na mensagem mais propriamente dita no versículo de número 18. Jesus então agora não está falando só para Pedro, obviamente, mas ele continua se dirigindo a Pedro, mas essa palavra vai ser aplicada no coração dos apóstolos também, dos demais discípulos. Mas olha só, meus irmãos, o que ele diz no verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro. Segundo os estudiosos, até aqui, o Simão Pedro era só chamado de Simão Pedro, ou em muitos casos ele era chamado de Simão. A partir deste momento ele é Pedro. Algumas vezes você pode falar assim, bom, Pedro me lembra pedra, então ele é uma pedra. Mas se nós fôssemos estudar no original essa palavra, e às vezes aí vale a pena citar o que aprendemos no grego, porque traz para nós uma luz para compreendermos o texto, né? Não vou usar a brincadeira que o reverendo Augustus falou outro dia, pregando numa igreja, que ele pegou uma palavra do texto bíblico e disse assim, sabe como que essa palavra significa no grego? Ele falou a mesma coisa aqui em português. Porque às vezes a gente quer se achar, né? Vamos falar o grego para ver se impressiona. Eu não gosto disso. Mas agora a gente precisa falar. Pedro aqui é uma pedra que é retirada, é uma lasca de uma pedra maior. Certamente você já viu essa cena. Você tem uma rocha maciça, uma pedra enorme, mas os efeitos até do vento, com o tempo, ela vai sofrendo uns pedacinhos. Ou se você quiser tirar um pedaço daquela rocha grande, você vai ter que tirar um pedacinho. E vai sair uma lasca, vai sair uma pedra dali. É isso que significa o nome dele. Você é uma lasquinha da rocha. Você não é a rocha. Você é um pedaço, você é um fragmento da pedra, mas você é Pedro. E aí a nossa língua portuguesa nos ajuda. Eu até hoje à tarde, confirmando por conta das versões que temos, a nossa versão aqui lida nessa noite é a ARA, né? Almeida Revista Atualizada, mas você pode ler na NVI, você pode ler na NVT, outras versões, que há um jogo de palavras aqui. Porque se você ler correndo, você pode chegar à mesma compreensão que os católicos romanos chegaram. De que Jesus está falando de quem agora? Do primeiro papa da história da igreja. E esse texto não está falando sobre isso. Há muitos que vão dizer que Pedro recebeu as chaves do reino. Ele é o primeiro pontífice, o primeiro vigário de Cristo na terra. E nós não ensinamos isso. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Jesus, Cristo. Mas olha só o que o texto diz. Também eu te digo que tu és Pedro. Tu és o quê? Uma pedrinha, um fragmento da rocha, uma lasquinha de uma pedra maior. E sobre esta pedra, aí você fala, peraí, mas de que pedra que ele está falando agora? Se Pedro é um fragmento de uma pedra, se Pedro é uma lasquinha de uma pedra maior, e ele diz que sobre esta pedra, não sou professor de português, mas fui ver. Nós, às vezes, quando vamos escrever um texto, a gente não sabe se usa esta ou essa. Qual é a regra do português para esse pronome aqui? Esta é aquilo que está próximo de você. Essa é alguma coisa que está numa pessoa, na outra pessoa. Então Jesus agora está falando assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele não está falando que é sobre Pedro que ele vai edificar a igreja. E a Bíblia nos ensina no Antigo Testamento, principalmente no Novo, que só Deus recebe o nome na Bíblia de rocha, rochedo. Só Deus é rocha, nós somos fragmentos da rocha. Nós somos, como diz Pedro escrevendo a epístola, e vamos estudar isso na próxima semana, nós somos pedras vivas, mas não somos a pedra de esquina. Não somos a principal pedra que os construtores rejeitaram. Não somos a pedra angular.
Então, nesse texto, irmãos, a gente pode entender o seguinte: Pedro, movido por Deus, com a revelação do Pai, declarou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus exaltou, Jesus disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelaram, foi o meu Pai que te revelou essa verdade. Mas agora eu quero dizer algo para você: você é Pedro, você é uma pedrinha, você é uma lasquinha de uma rocha maior. E sobre esta igreja, se nós estivéssemos vendo essa cena agora, Jesus poderia estar olhando, apontando para si mesmo. Sobre esta pedra é Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem 3 verdades aqui sobre a identidade da igreja de Jesus nesse versículo 18. Primeiro, a igreja de Jesus está fundamentada nele mesmo. E você pode, derivando desse texto, chegar à conclusão que Paulo escreve aos Efésios, que a igreja está fundamentada no fundamento dos apóstolos. A igreja primitiva, lá em Atos 2, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas aí você diz: bom, pastor, mas se perseverava na doutrina dos apóstolos, fundamentada sobre os apóstolos, e onde está Jesus? Não, mas tudo isso está com a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra angular, dando o toque para a construção do edifício, da igreja que está sendo edificada. Então nós podemos afirmar sem sombra de dúvidas nessa noite que a igreja que tem essa identidade de Jesus, ela é uma igreja que está fundamentada nele. A verdadeira igreja está fundamentada em Jesus. Nós não podemos atribuir a nenhum outro alicerce, nenhum outro fundamento que não seja o Senhor. A igreja. Tem um hino que nós cantamos aqui que diz que da igreja é o fundamento. Não é isso? A igreja está fundamentada em Jesus. Essa é uma primeira característica da identidade. Mas o texto continua. E o texto vai falar que não só a igreja está fundamentada nessa expressão, e sobre esta pedra, ou seja, sobre a pessoa de Jesus, mas a igreja está sendo edificada por Jesus. Então Jesus, ele é quem? Ele é o fundamento e ele é o edificador. Todas as vezes que eu escuto essa palavra, eu volto para o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus. Nós participamos desse projeto dos céus, mas quem está edificando a sua igreja é o Senhor. Na época que eu estava estudando no seminário, eu li alguns livros do pastor John MacArthur Jr., que recentemente partiu para a glória. E John MacArthur Jr., ele foi um dia entrevistado lá nos Estados Unidos, uma jornalista falou assim: qual o segredo para a sua igreja crescer tanto? Conte-nos, pastor John, como que o senhor está conseguindo edificar a sua igreja? E ele falou assim: bom, para começo de conversa, eu não concorro com Jesus. Aí a jornalista não entendeu. Falou: do que o senhor está falando? Ele falou assim: porque a Bíblia diz que quem edifica a igreja é Jesus. Eu não edifico a igreja. Eu não tenho esse poder. Você não tem esse poder. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Ele nos usa. Ele nos equipa para isso. Ele nos aperfeiçoa. Mas em última palavra, quem é que está edificando a igreja? Ao longo dos séculos, ao longo da história? Jesus. Nós não concorremos com Jesus. Se genuinamente você entende que pertence à igreja de Jesus, é claro que você pode até falar assim: não, pastor, mas e as denominações? Presbiteriana, batista, pegando as históricas, né? Luterana, metodista, Assembleia de Deus e tantas outras igrejas, as mais recentes. Essas igrejas, essas nomenclaturas criadas por nós, e o nós aqui é no sentido bem amplo que eu estou falando da terra, pode ofuscar uma verdade da Bíblia. A igreja que é a instituição divina. Jesus não criou denominação. Pode parecer estranho o que eu vou dizer. Jesus não é presbiteriano, nem batista, nem assembleano,
nem do evangelho quadrangular. Bom, Jesus é de qual lugar? Jesus é o dono da igreja. A igreja está fundamentada nele. Ele é Deus. Essas coisas ficam aqui debaixo do sol. E podem ter certeza, irmãos, fazendo aqui uma analogia só, porque nós não sabemos de fato como será. Talvez os nossos irmãos que já estão na glória, ainda não vendo de forma plena e total, mas já desfrutam, né, da glória, porque o corpo está na terra sepultado, mas a sua alma no deleite do Senhor. Pode ser que esses irmãos já vislumbraram isso que nós ainda não vislumbramos, mas criando aqui uma metáfora. Digamos que você chegue agora no céu, você morre. E você chegue lá nos portais celestiais e precisa se identificar. E você precisa responder algumas perguntas. E aí você vai dizer qual igreja você fazia parte aqui na terra. Ou você é curioso para saber quem está lá no céu, você diz assim, olha, uma pergunta. Tem presbiteriano aqui no céu? Aí o anjo responde, tem não. Como é que é? Me enganaram. Eu estava na igreja presbiteriana. Como assim? Não tem presbiteriano no céu? Não tem. Bom, tem batista? Também não tem. Não tem? Ih, meus primos tudo estão lascados. Eles eram da igreja batista. Tem assembleano? Também. Peraí. Você está entendendo a minha pergunta? Claro que eu estou entendendo. Mas se não tem nenhuma dessas igrejas, quem é que está aí dentro? Os que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus? Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus? Então você é da igreja de Jesus, que serve ao Senhor na igreja presbiteriana, na igreja batista, na Assembleia de Deus e em outras igrejas que seriamente seguem a palavra. Eu não vou contar a segunda parte da história porque assusta. Mas esse homem quis ir no inferno. É tudo hipótese, viu, gente? Não tem essa brincadeira. Não pensa que vai ter essa opção, não, tá? Depois, no final, você decide, como aquele programa de televisão falava. Se nós tivéssemos que decidir alguma coisa em relação à nossa salvação, à nossa eternidade, sabe onde nós estaríamos agora, nesse momento? Na fila do inferno. Mas nós fomos transportados de lá. O Senhor nos tirou de lá, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então a igreja que tem essa identidade, a igreja de Jesus, é fundamentada nele mesmo. E a igreja de Jesus que está sendo fundamentada nele mesmo, está sendo edificada por ele mesmo. Ele usa os seus servos, ele nos dotou com dons espirituais, com talentos, derramou o Espírito Santo, não nos deixou órfão. A igreja avança, a igreja prossegue, mas a igreja tem que estar fundamentada em Jesus. A igreja é edificada por Jesus. E o versículo termina dizendo assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em outras versões vai falar as portas do Hades, ou em outras versões vai falar, e a morte não prevalecerá contra ela, porque com Cristo nós morremos, com Cristo nós ressuscitamos, com Cristo nós reinaremos. Irmãos, você pertence a uma igreja viva, o corpo vivo de Jesus. Isso aqui não é uma enganação. Muitas religiões enganam as pessoas, seduzem as pessoas, pregam mensagens enganosas, mentirosas, prometem o que Deus nunca prometeu. Mas nós estamos falando do genuíno evangelho do Senhor Jesus. A igreja está fundamentada nele, a igreja é edificada por ele, e à luz desse texto, existem duas possíveis interpretações. Uns vão dizer assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, a igreja não será atacada de nenhum lado. Mas aí você pode cair numa contrassenso e falar assim, não, mas a igreja é atacada. A igreja não é perseguida? O que vocês acham? A igreja é perseguida. Pode ser que nós aqui não estejamos sendo perseguidos da mesma maneira que os nossos irmãos daqueles países que sempre aparecem lá no DIP, no dia da igreja perseguida, na missão Portas Abertas. Mas a nossa igreja, o povo de Deus, todos aqueles que querem viver piedosamente, serão perseguidos. Mas uma coisa é certa, irmãos, a igreja pode sofrer, a igreja pode ser perseguida, mas ela jamais será
destruída. Uma igreja local, e agora eu estou falando de denominação, não estou falando da igreja de Jesus. A igreja de Jesus nunca vai fechar. Nunca. Mas uma denominação pode fechar. Pode acabar. Pode encerrar. Mas a igreja de Jesus não. Porque Ele é quem fundamentou ela. Ele é o fundador dela. Ele é o edificador dela. Então, nesse aspecto, apesar de toda a perseguição que a igreja passa, essa é uma primeira interpretação que alguns dão, a igreja tem de Jesus o quê? Não só a fundamentação, não só a edificação, mas a proteção. A nossa igreja está protegida por quem? Pelo dono da igreja. O Senhor protege o seu rebanho. O Senhor conhece as suas ovelhas. E Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele já fez isso, Ele já provou isso lá na cruz. Ele nos comprou com o seu sangue precioso. Mas uma segunda ideia para esse versículo que eu aprendi alguns anos atrás e tenho também sempre quando passo por aqui falado aos irmãos, é que essa ideia de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, agora é a seguinte: você vê uma porta enorme, é a porta do inferno. E a igreja está na terra marchando, pregando o evangelho, anunciando Jesus, avançando fronteiras, rompendo barreiras, e uma hora a igreja chega na porta do inferno, a igreja vai derrubar a porta do inferno e vai passar. Por isso que nós estamos em guerra, por isso que o nosso papel como igreja é entrar no território inimigo. Quem gosta de filme de guerra aqui já deve ter visto isso. Resgate. Sabe quando você faz parte de uma elite do exército, e aí você é preparado para invadir o território inimigo e resgatar os seus compatriotas que estão lá reféns, presos no território inimigo, e você tira eles de lá. E aí aquela dramatização toda que o filme faz, né? Que você fala, dessa vez não vai dar certo. Mas o dono do filme, né? O diretor, o criador, ele fez a história para terminar bem, né? E todos serão salvos. Alguns morrem, mas a maioria será resgatada. É nesse sentido, então, que as portas do inferno não prevalecerão, ou seja, nem o inferno segura a igreja, nenhum limite para a igreja de Jesus avança, a igreja de Jesus ultrapassa os limites, a igreja de Jesus rompe barreiras, porque ela foi fundamentada nele, porque ela está sendo edificada por ele, ela é protegida por ele, não tenho dúvidas, mas ela está debaixo da autoridade. E é por isso que lá no Evangelho de Mateus, nesse mesmo aqui, no último capítulo, ele diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o nosso Senhor Jesus. E nesta noite nós estamos relembrando essa passagem que você conhece, eu conheço, onde as marcas da identidade da igreja de Jesus nos apresenta Jesus como o fundamento da sua igreja, que nos apresenta Jesus como o edificador da sua igreja, e que apresenta Jesus como, sim, o protetor da sua igreja, mas como o grande general que vai à frente da sua igreja, e a igreja vai marchando, os inimigos são fortes, mas o nosso Deus é maior, e a igreja avança, e a nossa igreja prossegue. Quando você canta o cântico aqui, pelo Senhor, marchamos sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra, vamos cantar o canto da vitória. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. É isso. É a igreja de Jesus. Você faz parte dela. Porque para você fazer parte dessa igreja, não basta só fazer parte de uma igreja que tem uma denominação na terra. Eu falo isso com tristeza, mas Jesus deixou claro isso, e é só Ele que vai separar. Se eu tentar fazer isso, se você tentar fazer essa separação, você vai cometer injustiças, você vai pecar, porque eu não sei quem é o joio e quem é o trigo. Só o Senhor sabe. Um dia
ele vai separar o joio do trigo. Um dia ele vai separar as ovelhas dos bodes, mas é ele pode, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Se eu fizer isso, certamente eu vou errar. E você errará também. Então não tente ser seletivo. Você não é, eu acho que você está indo para quem sou eu para dizer isso? O que tenho que falar é: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu não sou digno de pertencer ao teu povo. Eu não sou digno de pertencer ao teu rebanho, à tua igreja, mas aprove ao Senhor me chamar antes da fundação do mundo. E é pela tua graça, pela tua misericórdia que eu estou aqui. Mas então, irmãos, voltando para a nossa casa daqui a alguns minutos, você volta dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu bom pastor, o meu Redentor, o meu libertador, o meu provedor. Jesus é tudo na minha vida. E a igreja que ele instituiu está debaixo ou está acima do seu fundamento. Cristo é o fundamento da igreja. A igreja está sendo edificada, você está sendo edificado por Cristo. É Cristo quem está te edificando, meu irmão, minha irmã, através da sua palavra, através dos meios de graça, dos sacramentos como este que vamos participar nessa noite. Isso aqui não é só um ritual. Participar da ceia é um ritual da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu sempre faço questão de dizer: essa mesa não é exclusiva da Igreja Presbiteriana do Brasil, é a mesa do Senhor. Ele, naquela noite, instituiu esse sacramento para nós nunca nos esquecermos do que ele fez por nós na cruz. Vamos então, fechando a mensagem nessa noite, responder. Eu vou falar e depois a igreja vai responder comigo, tá? Jesus é o fundamento da igreja. Jesus é o edificador da igreja. Jesus é o protetor da igreja. Jesus é o grande comandante da igreja. Vamos falar juntos? Jesus é o fundamento da igreja. Bem forte. Jesus é o fundamento da igreja. Jesus é o edificador da igreja. Jesus é o protetor da igreja. Jesus é o grande comandante da igreja. E é por isso, então, irmãos, que você não precisa se desesperar, porque Ele é o bom pastor que conduz o seu rebanho. Hoje, a igreja de Jesus, ela está aqui ainda militando na terra. Ela está espalhada pelos 4 cantos da terra, mas um dia Ele vai reunir o seu rebanho e haverá uma só igreja, um só pastor, um só rebanho. Quando ele fala, e eu não vou trabalhar hoje o verso 19 e 20, mas ele fala dos poderes dessas chaves que representam a autoridade, ele está falando do ministério apostólico. Nós não cremos que exista apóstolos dos nossos dias, não estamos aqui querendo ungir ninguém apóstolo, mas a nossa igreja, ela é apostólica. Isso é correto dizer, porque nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, fundamentada na pedra de esquina, na pedra angular que é Jesus, edificada por Jesus, protegida por Jesus e tendo à frente da sua igreja o nosso grande general, o nosso grande comandante, Jesus. Essa é a igreja do Senhor Jesus. E nessa noite você e eu lembramos dessas verdades sobre a identidade da igreja de Jesus. Avante, igreja. Prossiga, igreja, para o alvo, servindo ao Senhor com alegria, mesmo que atravessemos às vezes um vale sombrio da sombra da morte. Mas vamos juntos, porque Ele está conosco, Ele nunca nos desamparará.